Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o XPLG, fundo da XP Asset, faz toda a gestão ali do fundo, são 23 ativos no portfólio. Vem comigo nesse vídeo para você entender um pouquinho mais como é que está o andamento do fundo. Quando a gente olha a cotação atual, está ali na casa dos seus R$ 103, né? Isso é muito importante. Ali no comecinho de 2025, a cotação chegou a bater R$ 82, agora está batendo 103, ali muito perto da máxima que bateu nos últimos dias, que foi R$ 106 praticamente. E por falar em R$ 106, o valor patrimonial, ou seja, quanto vale o preço sobre o valor patrimonial, é R$ 105,91. Então, ali quando bateu essa máxima, chegou nesse preço patrimonial, hoje ele está com um leve desconto, está ali a 0,98. Então tem 2% de desconto apenas dentro desse ativo. Sem contar que hoje o fundo tem 3 bilhões e 300 mil de patrimônio. Então é um patrimônio bem elevado, é um fundo que tem bastante liquidez e além também de ter muitos ativos no portfólio. Isso é bem interessante, dá uma qualidade muito boa para quem está querendo um ativo de logística. Aqui eu trouxe os 5 maiores ativos dentro do portfólio. É bem importante isso para a gente poder entender a dimensão e o tamanho que o fundo vai tomando de proporção em relação a outros ativos, quando a gente compara e tudo mais. Então, quando a gente pega aqui o CD da Leroy Merlin, tem 131 metros quadrados de área bruta locável. O segundo ali, que é o da Cajamar, 125 mil metros de área bruta locável. Então, isso é bem grande. Então, isso é bem importante porque são 23 ativos no total e desses daí, os maiores são esses daqui, conforme essa ordem, então são 5 ali dos maiores. Automaticamente, quando você vai olhar os outros, eles são menores do que esse patamar. Mas é muito importante porque se tem fundos grandes, né, ativos grandes dentro do portfólio, isso dá mais robustez e maior segurança para quem está investindo. E também para o locatário ali fica um pouco mais difícil de ter outro galpão que seja de acordo em tamanho e medidas com que eles buscam para os seus negócios. Em qual região o fundo está localizado, né? Então, a gente vê ali que 51%, quase 52%, está localizado no estado de São Paulo, 10% no Rio Grande do Sul, 10% também no estado do Rio de Janeiro, e assim por diante. Então isso é bem importante porque ele está buscando ali estar nos grandes centros e principalmente, né, dentro das capitais ou próximos a ela. Então a gente sabe ali que hoje, quando a gente vai falar de um fundo de logística, estar localizado dentro de um grande centro é extremamente importante e ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar ali para onde estão esses centros de distribuição, ele tem aqueles raios, né? Então é raio 10 quilômetros perto da área central, raio 20 quilômetros perto da área central. Então isso é bem importante para um fundo de maneira geral. Aqui eu trouxe um aspecto, né, para a gente poder entender um pouco mais do balanço, né, de maneira bem sucinta. Então a gente vê que as receitas girando ali em dezembro na casa de 33 milhões, enquanto isso, o ano de 2025 inteiro foi 377 milhões. Então quando a gente vai dividir por 12 ali os 377, tá vindo muito parelho, né, com esses 33 milhões ali que veio nesse mês de dezembro. Então isso é bem importante porque a receita está bem linear, não está um mês aqui descompassada, ou para baixo, ou para cima, então isso é bem importante. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para as despesas, também nessa mesma linha. Então isso é bem importante que o fundo está bem equilibrado, não gerando uma preocupação em relação às receitas ali descasando, as despesas aumentando de maneira intensa. E a distribuição dos proventos está na casa de 82 centavos. Mas vamos entender um pouquinho mais como que é essa distribuição? Quando você olha para essa linhazinha azul ali, é a receita. Então, quanto foi a receita de locação? Então, isso é bem importante porque a gente consegue enxergar que na casa ali dos 70 centavos, 75 centavos, é diretamente a receita dos aluguéis. Aí vai ter os lucros imobiliários, que são as vendas de alguns imóveis, o lucro de fundos imobiliários, que vão ter um pouquinho de gestão de outros fundos. Então, majoritariamente está vindo da própria locação. Então, é o core business. Isso é bem importante, porque não tem aquele negócio de ficar vindo uma receita que não tem nada a ver com o fundo. Quando eu falo daqueles 3 milhões e 300 que o fundo tem de patrimônio, a gente está descontando essa parte aqui, que nada mais é do que o endividamento do fundo. Então hoje o fundo tem 681 milhões em dívida. E essas dívidas são exatamente para que consiga, dessa forma, a ter ali dentro mais ativos dentro do portfólio. O que é o ponto principal, né, pessoal? A gente vai vendo aqui que são várias dívidas referente a vários centros de distribuição. E essas dívidas, elas estão majoritariamente atreladas ali ao CDI. Então, nesse ano de 2026, se o CDI vai para 12%, essa dívida vai fazer um alívio financeiro bem importante ali para o fundo de 3% na maior parte da dívida. Então, isso dá mais fluxo ali para o fundo, trazendo mais previsibilidade, mais segurança e também um dividendo levemente maior. Não é tão expressivo ainda, mas mesmo assim já faz diferença. E daqui a pouco esse CDI vem para 10%, 8%, alivia mais ainda. E na outra parte, inflação mais, a inflação contida ajuda também essa parte de dívida como um todo. Então, querendo ou não, esse ano a gente pode ter uma diminuição no valor a pagar da dívida, né, na dívida despesa financeira, e automaticamente
uma elevação de proventos ou mais caixa ali para daqui a pouco distribuir mais proventos para você. E se você está investindo hoje em fundos imobiliários, quer ter renda passiva para fugir de impostos, quer ter mais previsibilidade no quanto você vai receber de provento, me chama aqui embaixo pelo meu telefone ou pelo QR Code que está aqui no canto. Eu quero te ajudar a montar uma carteira que vai ter crescimentos de proventos e ao mesmo tempo evolução patrimonial. Me chama para a gente bater um papo um pouquinho mais. Quando a gente vai olhar para a parte ali de caixa e como que está o cronograma de desembolso do fundo, a gente vai ver ali que hoje tem um caixa representativo e a despesa que existe para pagar é bem tranquila, ainda vai sobrar ali um total de 83 milhões em caixa, mesmo pagando todas essas dívidas do ano de 2026. Falei ali já sobre como que estão as receitas, quais são as dívidas, as despesas, entre outros aspectos. Agora eu quero trazer um pouquinho mais atenção para quem são os inquilinos, quem são os locatários, então, do XPLG. Quando a gente vai olhar ali, 12% é da Leroy Merlin, 9% das lojas Renner, 8% do Mercado Livre. Então, hoje, majoritariamente ali, esse fundo está bem pulverizado. A gente vai enxergar ali dentro dos 4 maiores locatários e vai ser ali em torno de 35% de locatários. Então, assim, não é algo que está muito representativo, né? Por exemplo, 60%, 70% dos locatários é apenas em 4. Então, como está bem pulverizado, isso traz mais segurança para quem está comprando fundo. Além disso tudo, hoje 58% é comércio varejista. Então, depende muito dessa localização, da agilidade na entrega, entre outros aspectos, nos quais um fundo imobiliário, ou melhor dizendo, um galpão logístico bem posicionado faz toda a diferença no portfólio. E quando a gente vai olhar para esses contratos, a gente vê ali que para esse ano de 2026, 12% dos contratos estão vencendo, para 2027, 6%, para 2028, 15%, e todo o restante ali de 2029 para frente. Então os contratos são bem poucos os que vencem agora no curto prazo e ao mesmo tempo vai ter as revisões ali de contrato, fazendo com que aumente tanto a questão do IPCA agregado ali, aumentando também a receita. E é o que eu falei antes, se a receita tem um aumento ali de 4% e ao mesmo tempo ter uma redução dos juros em 3%, por exemplo, é 7%, ou colocar no composto 8% a mais de receita ali, então que automaticamente isso pode se converter em dividendos para você. E agora, antes de entrar no dividendo, vou falar um pouquinho da vacância, né? A vacância que bateu ali no ano de 2025, 7,7%, 7,9%, agora já está em 3,5%. Então isso é bem bom, porque façam que cada vez mais tenha menos espaço ocioso e mais espaço locado significa mais dinheiro no bolso. Isso é bem importante. Já quando a gente olha para dividendos, a gente vê ali, ó, ano a ano, essa escadinha subindo, né? Ou seja, os proventos aumentando todos os anos. 2025 foi o ano de maior provento do fundo. Então isso é bem importante, porque 2022, 23, 24 e 25, então são 4 anos consecutivos crescendo provento. Isso quando a gente olha no mês a mês ali esses proventos. Agora eu vou passar para vocês o crescimento ano a ano, só para vocês terem uma ideia. Agora olha que legal aqui, pessoal. Quando a gente olha no ano a ano, a gente vê que 2019 tinha um provento mais elevado, depois 2020 com a pandemia teve uma leve queda. Hoje esse provento está na máxima histórica, então hoje o fundo está pagando mais proventos do que anteriormente. Isso é bem legal, porque se a cotação hoje ela está lateralizada, para quem comprou lá no início, ela está recebendo mais dividendos. Então, se o seu foco é ter renda, está atingindo o seu objetivo. Isso é muito importante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o joinha e também deixe um comentário ali se você está comprando atualmente o XPLG ou se você, nesse momento, está um pouco em dúvida em relação ao fundo. Um grande abraço, até a próxima.